Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui. Então, veja só. Falaremos agora sobre o átomo. Sabemos que o átomo é a menor partícula de toda a matéria. E matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, como vimos nas aulas anteriores. Este átomo, ele é formado por outras partículas. Essas outras partículas nós chamamos de prótons, nêutrons e elétrons. Essas três partículas, elas estão distribuídas no átomo em duas outras estruturas, a qual nós chamamos de núcleo e eletrosfera. O núcleo, ele é formado pelas partículas de prótons e de nêutrons. E a eletrosfera, como o nome já é bem sugestivo, são formadas por elétrons. Então, recapitulando, núcleo e eletrosfera. O núcleo possui prótons e nêutrons e a eletrosfera possui os elétrons. Passaremos a entender agora as características de cada um dessas partículas. Começaremos pelos prótons. Os prótons, por sua vez, eles podem ser representados pela letra Z ou pela letra P e têm como massa 1. O que isso quer dizer? Para cada próton, uma unidade. Então, um átomo que tenha 5 prótons existentes em seu núcleo, ele terá como número atômico 5. Falaremos mais daqui a pouco. A carga dos prótons é uma carga positiva, o que torna o núcleo positivo também, porque o núcleo é formado por prótons e por nêutrons. Pelo fato dos prótons terem uma carga positiva, ele torna o núcleo positivo também, porque a outra partícula existente no núcleo são os nêutrons. Os nêutrons têm como massa uma unidade. Para cada nêutron, também uma unidade. Porém, a carga dos nêutrons ela é zero. Os nêutrons não possuem carga alguma. Certo? Então, eu tenho no núcleo prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera formada pelos elétrons. Os elétrons, por sua vez, ele tem uma massa tida como desprezível, porque eles são 1.836 vezes menor do que os prótons. Isso equivale a aproximadamente zero. Então, os elétrons eles têm carga desprezível. Carga não, massa desprezível. Porém, a sua carga elétrica, ela é negativa. Recapitulando, prótons, massa 1, carga positiva, nêutrons, massa 1, não possui carga. Porém, os elétrons, ele tem uma massa desprezível e a sua carga, ela é negativa. Isso forma a estrutura atômica. Vamos agora tirar todas as nossas atenções para o núcleo. Falaremos depois da eletrosfera. Agora entenda aqui. O núcleo, como ele é a parte mais densa de todo o átomo, sendo formada por prótons e por nêutrons, ele vai ter duas características bastante importantes. Primeira, nós chamamos de número atômico, representado pela letra Z, certo? O que é o número atômico? O número atômico é a identidade do átomo. É a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo do átomo. O que vai atribuir a ele características específicas daquele próprio átomo. Por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio com um único próton. Como tem um único próton, dizemos que o número atômico do hidrogênio é 1. Nós temos também o hélio. O hélio tem 2 prótons. Como consequência, o seu número atômico é 2. A outra partícula existente dentro do núcleo é o nêutron. Então, quando eu tenho a soma dos prótons mais nêutrons existentes do núcleo, esse núcleo caracteriza-se agora por representar uma massa atômica. Esta massa atômica, ela pode ser descrita por uma expressão matemática muito simples. A massa
ela pode ser caracterizada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O que é a massa atômica de um átomo? É a soma do número de prótons e a soma deste com os nêutrons. Ok? Como nós podemos ver neste modelo aqui, ó. Neste átomo aqui, eu tenho a sua eletrosfera e o seu núcleo. Em preto, nós temos os prótons. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 prótons. Dentro do núcleo também tem os nêutrons. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nêutrons. Então, qual é a massa deste átomo? Qual é a massa desse átomo? Vamos lá. Eu tenho 5 prótons com 6 nêutrons. Então, este átomo aqui tem como massa atômica 11. Qual é o número atômico deste átomo? O número atômico deste átomo é representado pela quantidade de prótons que tem nele. Quantos prótons eu tenho aqui? 5. Então, número atômico 5 e a massa atômica deste átomo é 11. Ok? Veremos logo mais como se representa um átomo. Bom, sabemos que um átomo ele é formado por um núcleo e a eletrosfera. O núcleo, prótons e nêutrons, e a eletrosfera formada por elétrons. Ok? Agora, esse átomo ele pode ser representado, como existem vários tipos de átomo, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Nós teremos um símbolo. Neste símbolo, nós teremos dois números. Quais são esses números? Um vai determinar o seu número atômico, representado pela letra Z, e o outro vai representar a massa atômica, representado aqui pela letra A. Então, eu posso ter de duas formas. O número atômico aqui e sua massa aqui, ou o número atômico aqui e sua massa aqui. Em algumas tabelas periódicas que nós encontramos, pode vir ao contrário. Pode vir a massa embaixo e o número atômico em cima. Mas fica fácil de distinguir. Como o número maior vai representar sempre a massa atômica, certo? Então nós podemos ver aqui alguns exemplos. Ó. Nós temos aqui o átomo, o elemento químico carbono. Qual é o seu número atômico? 6. Sua massa atômica? 12, certo? Nós temos aqui o ferro, com o seu número atômico 26 e sua massa 56. E nós temos aqui o cloro, com seu número atômico 17 e a sua massa 35. O fato deles possuírem essa representação aqui, símbolo com o número atômico e com o seu número de massa, nós podemos determinar quais são todas as suas partículas existentes nesse átomo. Vejamos aqui, ó. Nós temos aqui o cálcio. O cálcio ele tem o número atômico 20 e a sua massa atômica 40. Então, a partir dessa observação, nós podemos distinguir quais são todas as suas partículas atômicas. Seus prótons, seus nêutrons, seus elétrons, sua massa atômica e o seu número atômico. Porventura, nas questões que nós formos resolver, nós pediremos esse tipo de informação. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons dos átomos abaixo, como nós faremos mais adiante. Então, vejam só. Então, quantos prótons existem neste elemento químico aqui? Existem 20 prótons, certo? Vamos aqui para os elétrons. Quantos elétrons existem neste átomo aqui? Um átomo, naturalmente, ele já possui o seu nível de carga equilibrado. O que isso quer dizer? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando o número de prótons for 1, o de elétrons vai ser o mesmo. Para cada próton existente, um elétron existirá também, para deixar o átomo neutro, o átomo estável. Tudo certo? Então, se eu tenho aqui 20 prótons, eu tenho 20 elétrons. Então, eu vou ter aqui 20 elétrons. Certo? O que mantém um átomo naturalmente neutro é a sua igualdade entre o número de prótons e o número de elétrons.
Podemos também preencher já esse espaço aqui, né? Porque aqui não é o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é representado pela quantidade de prótons existente no núcleo. É a identidade do átomo. Então, se eu digo que um determinado elemento químico possui 20 prótons, eu já sei que estou diante de o elemento químico cálcio, pois só ele vai ter este número atômico, certo? E aqui nós podemos já distinguir quais são as outras unidades. A massa desse átomo aqui, quanto é? 40, pois já está descrita aqui. Então fica fácil de encontrar o número de prótons, o de elétrons, o de massa e o número atômico a partir desta observação. Para determinar o número de nêutrons, basta eu utilizar aquela expressão matemática para acharmos a massa, né? Que é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, o que é que eu vou fazer? Basta subtrair. Então, para encontrar os nêutrons, basta subtrair a massa menos o número atômico. Quem é a massa? 40. Quem é o número atômico? 20. Então, 40 menos 20, eu vou ter 20 nêutrons. Se eu retiro os prótons de um núcleo, fica apenas os nêutrons. Vamos mais para este aqui. Eu estou diante de um sódio. Sódio, elemento químico sódio, ele possui número atômico 11 e a massa atômica 23. Então, quantos prótons existem neste elemento químico? Existem 11, né? Porque é ele que forma o número atômico. Quais são os elétrons? Quantos elétrons tem este elemento químico? Lembrem-se, um átomo ele está naturalmente neutro devido à igualdade entre o seu número atômico, número de prótons, e o número de elétrons. Então, este átomo aqui ele está neutro, na sua forma neutra. Então, dizemos que ele tem 11 elétrons. E para acharmos os nêutrons, basta fazer o quê? Subtrair 23 menos 11, que vai dar 12. Ok? Então, as nossas questões elas virão sempre assim. Determine o número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, basta ter esta observação aqui. Visualizar o elemento químico e daqui eu tirar todas as suas informações, certo? O cálculo que você vai fazer mental é apenas para achar o número de nêutrons e saber que, se eu não tenho representação alguma, este átomo aqui, ambos estão naturalmente neutros. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Beleza?